Entrevista da semana. Muito bem, é chegada a hora então da entrevista da semana, onde a gente reúne o principal papo da semana para trazer de volta aqui. Hoje nós vamos enfocar a entrevista feita pela jornalista Simone Moreira com o policial civil de Santa Catarina, Ivan Castilho, e ele tratou sobre o crime de pedofilia na internet. Vamos ouvir essa conversa da Simone com o Dr. Ivan Castilho aqui na entrevista semanal. Ivan, você esteve recentemente no Rio de Janeiro para participar de um curso de combate à exploração sexual infantil. Que curso foi esse? Esse foi um curso que a Embaixada dos Estados Unidos, em parceria com o Brasil, disponibilizou para demonstrar como funciona uma ferramenta que é utilizada lá nos Estados Unidos e em diversos países no globo por diversos policiais. E é justamente combate aos crimes de pedofilia na internet. Na verdade, é para instruir os juízes de como eles devem proceder quando o processo chega ao tribunal? O curso foi disponibilizado a magistrados e promotores de todo o país para auxiliar na tomada de decisão. Quando chega essa investigação por policiais civis, que geralmente iniciam essa investigação, então ajudam os magistrados a como melhor decidir nesses casos na parte mais tecnológica, mais avançada. Assim. Quantos juízes catarinenses participaram desse curso? Ao todo foram em torno de 10 juízes aqui em Santa Catarina. E as principais dúvidas, o que ficou assim? Seriam mais as questões técnicas, porque envolve a parte de IPs, foi falado também em hash, que é uma espécie de DNA das imagens, E a ferramenta ela consegue nos fornecer tanto os dados de IP, data e hora, como as hashes, que são o DNA das imagens. A gente consegue saber com certeza que aquelas imagens são de pedofilia ou de combate, de exploração sexual infantil. Agora, Ivan, como e por que esses crimes acontecem na internet? Por que isso não é tão fácil? Eu acredito que é em razão da pessoa que compartilha, que baixa esse tipo de conteúdo, ela acredita que na internet ela vai estar impune, que a polícia talvez e o Estado não vá chegar até ela, o que não é verdade, através de logs de acesso de IP e contatos com o provedor, a gente consegue chegar na residência, no computador específico que ele está utilizando para fazer esse tipo para cometer esse tipo de crime. Pois é, você falou que, na verdade, que é possível chegar até ele. Atualmente, qual é a realidade aqui em Santa Catarina? É possível estabelecer um comparativo com outros estados? Quer dizer, são crimes que acontecem muito aqui? Sim. Santa Catarina, como os demais estados aqui no Brasil, estão com um índice muito alto de compartilhamento desse tipo de conteúdo, em razão dessa ferramenta estar há não muito tempo atuando aqui no país. Inclusive, há aí uma perspectiva de vocês irem aos Estados Unidos para aprofundar esse curso? Existe um convite aí que foi feito para que os instrutores brasileiros que já fazem parte dessa rede façam um treinamento mais específico para Dark Web, Darknet, que seria um pouco mais avançado ainda do que já é nesse momento. Houve um aumento desse número de casos, Ivan? Ou você acredita que ele tem ficado num patamar parecido com os outros anos? Bom, ele está em evidência justamente em razão do uso dessa ferramenta, que por ela estar sendo utilizada, por mais policiais estarem sendo capacitados, e agora a gente levando aos magistrados e aos promotores o funcionamento da ferramenta, a gente acredita que a tendência é diminuir quando eles perceberem que existe a repressão e que o Estado vai chegar até a residência da pessoa que está compartilhando isso. Você tem ideia do índice de casos solucionados? Ou seja, nos quais os transgressores foram efetivamente presos? Na última operação a gente teve em torno de 200 pessoas presas em nível nacional. A operação da Senasp, da inteligência da Senasp, em conjunto com as polícias civis
de diversos estados da federação. Santa Catarina teve em torno de 10 presos, se eu não me engano, por ano, nos últimos 2 anos que teve essa operação, né? E o índice de efetividade da ferramenta é bem alto, então de 80%, 85%. Justamente por isso, porque através do IP e das hashes, a gente consegue saber em tempo real quem está compartilhando esse tipo de conteúdo, e quando a gente chega na residência, a gente, não só os policiais como os peritos do GP, eles conseguem localizar com facilidade esse tipo de arquivo onde ele é armazenado, seja no computador, pendrive. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Nós estamos acompanhando a entrevista da semana com a jornalista Simone Moreira, que ouviu o policial civil de Santa Catarina, Ivan Castilho, e ele está tratando dos crimes de pedofilia na internet. A continuação dessa entrevista depois do intervalo. Já voltamos. Adotar é dizer sim. É ter coragem de mudar o seu destino e o de uma criança. Seja qual for o motivo, quem adota tem sempre sonhos e muito afeto para compartilhar. Mas, além de ser um ato do coração, a adoção também envolve muita responsabilidade. Diga sim à adoção e ajude a mudar vidas. Muito bem, já estamos de volta para esta entrevista da semana. Nós estamos acompanhando a conversa que a repórter Simone Moreira teve com o policial civil de Santa Catarina, Ivan Castilho. Ele trata dos crimes de pedofilia na internet. Vamos continuar ouvindo a entrevista. Na sua opinião, quais são os principais entraves, né, para a polícia no rastreamento dos acusados desses tipos de crimes? É um entrave, é um problema de nível nacional que ocorre, a escassez de números de IPv4. IPv4 que seria? O IPv4 é um tipo de protocolo de internet em que a gente consegue individualizar aquele IP a um usuário de internet, né? Então, no Brasil já não tem um número adequado para tantos brasileiros utilizando a internet. Então ele acaba dando o mesmo IP para diversas pessoas, é chamado de nateamento também, né? E em outros países existe já o IPv6, então eles têm um número muito grande de números de IPv6 para disponibilizar para todos os cidadãos lá fora, mas aqui no Brasil realmente isso é um problema que acaba demorando um pouco mais a investigação, mas a gente sempre consegue chegar na pessoa, né? Qual é o encaminhamento, né, a partir da constatação do crime? Constatou o crime, como é que é o encaminhamento, como é que é o trabalho da Polícia Civil? O policial que tem essa ferramenta, ele consegue, ao acessar o sistema, identificar quem está compartilhando em tempo real esse conteúdo. Aí ele vai traçar o perfil da pessoa que está compartilhando. Vai saber o endereço, tudo? Ele vai solicitar o endereço para as operadoras, com IP, data e hora que ele vai receber do sistema. A partir daí, é feito o trabalho em campo, né, que ele vai receber o endereço da pessoa, ele tem que saber quem é que mora naquela residência, quem é que pode estar utilizando e baixando, compartilhando esse tipo de conteúdo, né. Nessa parte ele vai tentar traçar, ver se o perfil, se é uma ou duas pessoas que estão nessa residência, vai fazer o pedido de busca ao juiz, o magistrado vai receber esse pedido e vai deferir se sim ou não, né. De acordo com as provas com que ele foi levantado, tanto com o sistema quanto com o trabalho em campo da investigação da Polícia Civil. Existe uma questão polêmica, né? É questão dos provedores, deles permitirem ou não o envio de informação dessas pessoas, né? Existe alguma coisa que obrigue-os a fazer isso? Existe não sei se seria um acordo, talvez uma determinação, de que eles respondam o mais breve possível. O prazo é de 48 horas. Eles têm atendido, na Operação Luz na Infância 1 e 2 também, não houve problemas nesse sentido. Os provedores responderam prontamente um número expressivo de IPs e acaba facilitando toda a operação. Tornando mais rápido, talvez. Certo. Nós estávamos falando na entrevista sobre a solução, né,
de garantir os direitos constitucionais. Qual seria a melhor forma, de fato? Seria através da educação, nas famílias? Qual seria, na sua opinião, a melhor forma? Com certeza, atuar de forma preventiva, ensinando pais, professores, instruindo crianças a como se proteger na internet, né? O Tribunal de Justiça de Santa Catarina é pioneiro aí nessa iniciativa de instruir os juízes? Santa Catarina participou de forma pioneira lá no Rio de Janeiro desse curso, né? Enviou 10 magistrados e eu acho que ao todo foram em torno de 100 ou 150 magistrados do Brasil inteiro que participaram, sabe? E Santa Catarina enviou até um número considerável. Conversamos com o Ivan Castilho, policial civil, que esclareceu várias questões sobre a pedofilia na internet. Muito obrigada pela participação. Obrigado. Muito bem, esta foi a entrevista da semana. Ouvimos aqui a conversa que a jornalista Simone Moreira teve com o policial civil de Santa Catarina, Ivan Castilho. Eles trataram dos crimes de pedofilia na internet. Foi a entrevista da semana. Voltamos numa próxima. Até lá.